Boa noite. É com grande alegria que o Moinho Cultural recebe a todos nesta noite. Conforme determina a lei de acessibilidade, farei agora minha autodescrição. Eu sou tamanho médio, tenho cabelos ruivos, pintados, que na verdade são brancos já. E eu estou vestindo uma roupa preta, um vestido preto e um sapato tipo escarpão preto. Tenho ao meu lado minha amiga intérprete, que também está fazendo toda a interpretação de Libras. Todo esse evento está sendo filmado, gravado e será transmitido pela TV Morena para todo o estado no início de janeiro. Preocupados com a saúde e segurança de todos, solicitamos que não retirem nenhuma cadeira da posição em que se encontram, pois estão na medida certa para a prevenção do Covid-19. Informamos que temos 2 saídas de emergência. Uma pela mesma porta que todos vocês entraram e a porta da garagem, ambas devidamente identificadas. Em caso de necessidade, solicitamos que saiam devagar em direção à saída mais próxima de onde vocês estiverem, sem levar os seus pertences e com muita calma. O Instituto Moinho Cultural completa 17 anos de vida e ações. Estamos saindo então da nossa adolescência para a fase adulta. Maiores responsabilidades, maior crescimento e também maior reconhecimento do grande caminho e trabalho que conquistamos até aqui. Sempre pensando no futuro e nas crianças e adolescentes das fronteiras, o Moinho deu em 2021 um grande passo. Todos vocês sabem que nós trabalhamos com crianças da Bolívia. Então, há 17 anos temos essa integração por meio da arte, a fim de conquistar uma cultura de paz com a Bolívia. Só que esse ano nós criamos a RECAF, Rede da Criança e Adolescente da Fronteira, envolvendo 9 países, 8 estados brasileiros, 20 municípios e mais de 300 adolescentes. Sempre fiéis ao nosso slogan de constante transformação. Essa rede está integrando todos esses adolescentes com o propósito de criarmos uma carta e falarmos das nossas necessidades dessa zona ainda muito esquecida, que é a fronteira onde habitamos. E tudo isso só é possível com a parceria de cada uma das pessoas que acredita e confia nas nossas ações. Nosso agradecimento especial vai ao nosso conselho, ao presidente do Conselho Fiscal, Dr. Sandro Fabi, presidente do Conselho Consultivo, professor Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira, membro do Conselho Consultivo, Joelso Aparecido Soares dos Santos, e membros do Conselho Fiscal, Leonilde Clara Melo Antunes Lito Pinto e Paulo Madison de Souza Barbosa. A Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, tem sido mantenedora da nossa instituição desde sua concepção, transformando vidas por meio da música e dança. Mais de 23 mil crianças e adolescentes já foram beneficiados nessa instituição desde 2005, com um repasse de mais de 19 milhões. Além do patrocínio por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, viabilizado pelo Instituto Cultural Vale, o Moinho Cultural também é beneficiado pelo programa Vale Música, uma iniciativa para a formação musical através de um intercâmbio que une crianças e adolescentes apaixonados por música de concerto às maiores orquestras do país, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, Nova Orquestra, Orquestra Ouro Preto e outras. Eu leio agora uma mensagem do Instituto Cultural Vale e, em seguida, convido para assistirmos o seu vídeo institucional. Patrocinar é acreditar no outro, é firmar parcerias que impulsionam para o desenvolvimento. Com o patrocínio, conectamos culturas, locais e ideais. Com o patrocínio, dialogamos com as pessoas. São momentos onde podemos compartilhar valor e juntos vislumbrar novos horizontes. Compartilhamos valor por meio da cultura e do conhecimento. As festas populares reúnem pessoas e exaltam a alegria. Ao patrocinar
festividades de alcance local e nacional, valorizamos as tradições e a diversidade cultural brasileira. Somos a Vale. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Nesse vídeo tem alguns participantes do Instituto Moinho Cultural, inclusive a Clara, a nossa personagem principal. Ficamos muito honrados de poder participar desse vídeo que é nacional. Queremos, nesse momento, fazer uma homenagem especial às pessoas que não estão mais entre nós, principalmente as vítimas da pandemia Covid-19. Muitos amigos e parentes da grande família cultural, do Moinho Cultural. Por isso, até que a gente fez esse espetáculo de uma maneira bem fechada. Vocês que estão sentados aqui, sintam-se muito privilegiados. Vocês foram convidados um a um. Infelizmente, muitos outros que nós convidamos com muito carinho não puderam estar hoje aqui. Infelizmente, nós não estamos compartilhando aqueles 3.000, 5.000 pessoas que sempre estiveram conosco, aqui no Moinho Cultural ou na praça, porque estamos ainda passando por um momento muito difícil. Ainda estamos vivendo uma interpandemia. Mas, especialmente, queremos lembrar de 3 pessoas que nos deixaram entre 2020 e 2021. E que fazem parte da história da nossa instituição. Nosso mestre do saber, senhor Agripino Soares, a Silvia está aqui, gratidão por estar aqui, Silvia. Nós tivemos a oportunidade de fazer um especial, ano passado, 2020, 100% online, junto com o NUTEC, com o Núcleo de Tecnologia e Cultura do Moinho, regido pelo Reinaldo, em parceria com a TV Morena, afiliado da Rede Globo, mas o seu Agripino ele é muito especial e estará para sempre conosco. E foi muito especial que a dona Madá, a sua esposa, nos doou o seu chapéu, que está eternizado aqui no seu cantinho. E esse ano, a dona Madá foi se encontrar com o seu Agripino. Então, ela também é uma das nossas homenageadas de hoje. E a nossa ex-conselheira, Maria Esther Bateste de Oliveira. Uma conselheira atuante, uma amiga e crítica, muito crítica do nosso trabalho. Pessoas raras que fazem uma crítica, ela sempre fez uma crítica muito construtiva. E ela me acompanha desde quando eu era muito pequena. Suas filhas foram nossas alunas, depois professoras, estão conosco. E a última mensagem que a Maria Esther escreveu no seu celular ano passado, vai fazer um ano que ela se foi por conta da Covid, foi uma crítica do Moinho Cultural que nós fizemos digital para o seu Agripino, que tinha um aluno que estava um pouco atrasado. Então, foi a última mensagem que ela passou e, em seguida, ela foi internada no hospital e, infelizmente, não retornou. Então, em nome da Maria Esther, em nome do Cláudio, pai de uma aluna nossa, em nome de várias mães e outras pessoas da nossa família do Moinho Cultural que partiram, eu vou pedir um segundo, alguns minutos de reconhecimento e reconhecimento dessa falta que cada um deles está fazendo nesse momento. Fazemos um agradecimento especial aos parceiros que tornaram possível a realização deste espetáculo. Ministério do Turismo, Secretaria de Cultura Especial, Secretaria de Cultura. Desculpa, gente, ainda estou um pouquinho emocionada. Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio
Itaú, Visa, Brinks, BTG Pactual, Comper. Parceria, J. Macedo, FEComércio, Sesc, que temos aqui a presença hoje da Andréia, muito especial, representando a Regina, o seu Edson. Estou muito feliz de você estar aqui assistindo a gente nessa noite. Obrigado, Andréia. Itaú Social. Parcerias institucionais. Prefeitura Municipal de Corumbá. Obrigado, Joilson, que está aqui, pela parceria de sempre. Prefeitura Municipal de Ladário. Alcaldia de Porto Soares. Alcaldia de Porto Quirraro. Instituto Homem Pantaneiro. Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Instituto Acaia. Para este espetáculo, nós temos a produção da Beloiá, o apoio da Eureka Filmes e um agradecimento especial à Galeria Isaac de Oliveira pela cedência das imagens dos IPs, de autoria do artista plástico Isaac de Oliveira, que também faz muita falta, que partiu em 2019. O Ministério do Turismo e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul apresentam o projeto incentivado pelo Fundo de Investimentos Culturais FIC-MS, espetáculo O Outro Quebra-Nozes. Um espetáculo de música orquestral, dança e tecnologia, sob a regência do maestro Eduardo Martinelli, junto com a nossa orquestra, que é composta pela OCAMP, Orquestra de Câmara do Pantanal, e Orquestra do Moinho Cultural. Desejo a todos um respiro, sentem bem, sintam-se bem, que vocês entrarão agora num momento muito mágico, que a gente espera há 2 anos. Todas as crianças que estão entrando aqui estão muito emocionadas e estão muito felizes, primeiramente por estarem vivas e por poderem transformar a própria vida e a vida de cada um de vocês aqui da plateia. Ontem, eu faço questão de falar isso aqui, ontem eu recebi uma senhorinha que me falou: Márcia, eu precisava assistir um espetáculo do Moinho Concert. Eu estava sentindo muita saudade. Obrigado pela arte, que conseguiu fazer com que eu respirasse e continuasse, a partir de hoje, que foi ontem, a viver novamente, porque eu ainda estava fora desse mundo, diante de tanto que aconteceu e que ainda acontece. Então, muito obrigado, aplaudam, reconheçam e façam que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens se sintam o que eles são. Muito importante. Muito obrigado. Eu vou contar uma história para vocês. É a história de uma menina que morava lá para cima, no Pantanal, lá pro lado da Baía do Tuiuiu. O nome dela era Clara. Clara passou a infância todinha dela rodeada de passarinho. Ela gostava muito era de olhar as estrelas, a lua. Levantava-se as pedras para ver os bichinhos que tem lá embaixo. Era uma menina pura e foi criada num ambiente muito espiritual. É uma menina abençoada. Essa menina, ela gostava demais do pai, da mãe, da família todinho. E aí o tempo foi passando e quando chegou o Natal, os pais dela resolveram fazer uma surpresa.
resolveram que iam fazer uma festa de Natal para ela, chamando os pessoal que mora nas fazendas do lado, outros familiares. Mas no dia da festa, para surpresa de todo mundo, apareceu por lá um tio que ela tinha. O tio dela, um senhor chamado Drosselmeyer. Esse daí era um mágico que morava lá do outro lado do mundo. E acabou que ele trouxe vários presentes para Clara. Mas o que chamou a atenção dela mesmo foi um quebra-nozes. Um negócio que ele trouxe para ela. E ela ficou encantada com aquele brinquedo e ficava olhando para ele, aquele troço estranho. Mas daí ela foi dormir e teve um sonho ruim. Ela teve um pesadelo.
naquele pesadelo, Clara conheceu um mundo totalmente fora desse mundo de fantasia que ela vivia no Pantanal. Era um mundo sem rosto, umas turmas sem sentimento, não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha afeto. Era um mundo sem rosto, sem sorriso. Clara quis fugir daquele lado escuro. Ela ficou com muito medo, porque ela estava acostumada com aquele ambiente tranquilo e acolhedor que ela tinha lá no Pantanal. Mas ela acabou com esse medo e essa insegurança. Ela ficou envolvida e acabou ficando deprimida. Ficou deprimida, ficou com saudade. Saudade dos primos que ela brincava, da mãe, do pai. Saudade dos pessoal da fazenda do lado, dos passarinhos, das libélulas. Diante disso, quebra-nozes, aquele presente que ela ganhou e que acabou se transformando num príncipe, mostrou para ela que algumas transformações já estavam acontecendo. E que aos poucos a dor ia desaparecendo, caindo como as folhas no outono. E também mostrou para ela que ela também podia se transformar.
Depois daí, Clara observou melhor ao sentir a brisa que passava por ela como uma mágica. O quebra-nozes levou ela para o mundo do amor. Ensinou ela as coisas boas que podem acontecer com a gente, mesmo depois de que já passaram coisas ruins. Foi quando ela começou a sentir de novo o aroma, a sentir de novo as plantas, o cheiro do mato, e começou a contemplar de novo as paisagens do Pantanal, olhar para as borrarias, ver as águas. Era o momento das flores. Na mesma hora, ela se lembrou da árvore de Natal que ela tinha lá na fazenda. Na mesma hora, ela conseguiu sentir de volta aquela tranquilidade, aquela esperança, aquela paz, aquele jeito bom de estar ali se sentindo acolhida. E ela começou a despertar tudo aquilo que havia adormecido dentro do coraçãozinho dela. Clara valsou com as flores. Ei.
Então, Quebra-Nozes ficou radiante com o sorriso de Clara e apresentou para ela a fada da luz. Ela ficou encantada de ver aquela moça que era a única capaz de transformar o novo mundo. Só ela podia de novo trazer a generosidade e toda aquela alegria que Clara sentia lá na casa dela no Pantanal. Magicamente, o mundo brilhou nos olhos de Clara. Clara estava em casa.
Música
Gratidão, orquestra, gratidão, maestro. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço especialmente a todos que estão aqui, essa equipe de voluntários que entrou aqui primeiro. Aqui está toda a equipe do Moinho Cultural, alguns que ainda estão lá e que fazem parte. Sem toda essa equipe, não aconteceria nada. Então, essa é a família Moinho, e essa é a Orquestra de Câmara do Pantanal, junto com alguns participantes da Orquestra Moinho Cultural. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Obrigada.